E aí galera, hoje eu vou estar fazendo um tutorial de Unity e eu quero estar mostrando para vocês um pouco da função GUI, que é para você exibir coisas na tela, botões interativos e tal. Então aqui eu criei um programinha bem simples, ó, para resolver Bhaskara e para transformar. Para transformar, por enquanto eu coloquei dentro dessas opções, eu só fiz o comprimento por enquanto. Aí ó, tem várias medidas aqui. Eu quero transformar decímetros para metros, por exemplo, ou milhas para metros. Baixar aqui, colocar aqui, ó, 10 milhas, transformar. Milhas para pés. E se eu quiser transformar milhas para milhas, ó, ele também funciona. Pés para centímetros. Vamos ver um pés, 30,48, certinho, né? E um pezinho, 0,3 de metro. Um pés é 0,003. Então volto pro menu aqui, vamos para Bhaskara. Essa Bhaskara também para mim deu trabalho, mas agora ela está funcionando corretamente. Eu tinha criado uma em um tutorial bem mais antigo, que aquela ela dava o resultado errado. Mas essa aqui, ela dá todos os resultados certos, porque eu conferi ela bastante, criando contas, fazendo contas de Bhaskara no papel e também vendo algumas na internet com o resultado. Então, quando o delta for negativo, que não tiver raiz, ele vai aparecer aqui delta negativo. Vamos ver uma. Ó, ele achou o delta negativo, certo? Vamos ver um pouco das variáveis funcionando. Vamos ver aqui a minha cena da calculadora de Bhaskara. E aí eu vou clicar na minha câmera, que é ela que tem o script da Bhaskara. Ou seja, eu não coloquei nenhum nada na tela. É tudo feito só com a função GUI no script. Certo? Então aqui as variáveis que eu usei, que tem muitas que eu não precisava ter usado, mas é por causa que eu não consegui fazer funcionar direito sem usar elas. Daí eu tive que criar várias pro delta. Delta, V delta. Vamos aqui então. Olha só, ele já reconheceu os valores que eu digitei ali. Aí ele já converteu aqui, ó, os arquivos, o que eu havia digitado aqui em string para float aqui. E daí ele fez a conta aqui e no final o delta deu 0. E aí ele não deu aqui. Ó, -8. Agora o delta deu positivo e ele conseguiu fazer a conta. Beleza? Vamos tá pro menu. Então, o que eu fiz? Bom, na cena inicial mesmo tinha My Camera. Eu não fiz nada, só criei o script aqui. Vamos abrir o script menu, que é aquele menuzinho inicial que você viu. Tá mostrando pra vocês como é que eu fiz ele, que é bem fácil de fazer. Olha só, só coloquei aqui, ó, função GUI, que é onde que você vai colocar as coisas relacionadas ao GUI, certo? Abre colchetes. E aqui eu criei um botão. Como que eu criei um botão? Só colocar if. Aí que já vai, esse botão já vai estar sendo criado e vai estar checando também se você clicou nele. Então se eu clicar nesse botão aqui que eu criei, eu já coloquei também, ó, GUI button. Rect aqui significa a posição dele. Daí aqui vai ser a posição dele na largura da tela. Essa largura aqui. Aqui vai ser a largura dele aqui, da altura. Daí você vai digitar o valor. Aí eu, para fazer que ele fique sempre posicionado no meio da tela, eu coloquei screen.weight, que é o tamanho da tela dividido por 2. E também aqui, screen.weight dividido por 2. O que vai fazer ele sempre ficar no meio da tela. E se eu quiser que ele tenha um tamanho proporcional sempre à tela, eu posso colocar aqui também, ó, os valores, screen.weight dividido por 8, por exemplo, para ele ter um oitavo do tamanho da tela.
Ali é só você usar a matemática, dá pra criar como vocês quiserem. E aí eu coloquei aqui o nome do botão, que é Bhaskara. E o que que ele faz quando eu clico nele? Ele só, aplicate.levellogic, ele só abre a calculadora, certo? Eu poderia ter criado isso aqui também com um switch de casos, né, que ele vai checando. Mas eu criei dessa forma mesmo, mais simples assim, porque eu não entendo muito dessas coisas. Também aqui eu coloquei outro botão, mesma coisa. Aí eu diminui um pouco a altura dele, ó, vocês podem ver aqui que eu coloquei a altura dividido por 2 menos 80. Para altura dividido por 2 vai fazer ele ficar aqui no meio, certo? Eu tirei 80 pixels para fazer ele ficar aqui. Por que 80 pixels? Porque o tamanho dele é 45. Ali, aí eu quero tirar metade para cima. Depois aí eu coloquei 50 pixels mais para baixo o outro, colocando menos 30, para deixar o exato tamanho dele mais para baixo e mais 5 pixels de folga. Dei aqui para ele carregar o meu menu transformar, certo? Então aqui vamos ver se ele clicou na calculadora. A Bhaskara aqui, você pode ver que já é. Eu criei as variáveis aqui em cima que eu ia utilizar. A variável A, que ia ser o texto A que ele ia digitar, string. A variável B também string, C string, x1 e x2 float, que é os dois resultados. x1A e x1 e x2A é só umas variáveis extras que eu criei para ajudar na hora da conta ali embaixo. E VA, VB e VC são umas variáveis para float que vão receber os valores que foram digitados aqui no string. O string da A vai ser convertido para valor float, né? Porque eu não posso usar um texto para fazer conta. E aqui as variáveis que vão servir para calcular o delta. Criei 3 que eu podia ter feito só em uma, mas como eu disse, eu sou ruim em escrever matemática em código, aí eu tive que usar 3, né? Então aí na função onG, a primeira coisa que ele faz é criar um botão daquele mesmo esquema, que daí ele funciona assim, ó. Criou o botão, daí ou se ele clicar no botão ou apertar a tecla Enter, que é input.get keydom keycode.escape, quer dizer, ESC, né? Ir pro menu. Aí ele vai voltar pro aplicate level load menu, certo? E ali fora de nada, aqui ele vai estar sempre checando na função onG. Ele vai estar fazendo o A, minha variável string A recebeu o valor que for digitado numa give.textfield, que é aquele campo para você digitar coisas no getText. Então ali eu já estou criando ela, já estou deixando ela igual a uma string, certo? Aí aqui coloquei o tamanho dela, a posição dela, e aqui que variável que representa, certo? 3 delas criado. E aí aqui eu coloquei duas glabel, que são só um texto escrito na tela, que vão escrever para mim o resultado do x1 e do x2 na tela. Ó, mesmo esquema, posição, altura. E aqui entre aspas eu coloco o texto dela, e esse mais aqui, mais os valores dessas variáveis. E por isso que eu deixei um espaço aqui, ó, 2 pontinhos e espaço. Deixa eu aumentar um pouco a letra, pra vocês verem, ó. 2 pontinhos e espaço, que daí vai ficar longe, certo? Um espaço longe. E aqui essas 3 aqui são apenas glabels para mostrar A, B e C, para dar informação na tela de quais são os campos de qual letra. E aqui essa glabel mostra o valor do delta. E aqui esse if aqui normal, ele checa se delta é menor do que 0,10. Poderia deixar delta menor que 0 também, ia dar a mesma coisa. Glabel. Daí se o delta for menor que 0, ele vai exibir a glabel delta negativo. E ele vai deixar o x1 igual a 0, x2 igual a 0 e delta igual a 0. Se não, else, ele vai colocar glabel
também com a posição igual e delta positivo. Daí ele vai checar, depois que ele fez isso ele vai checar um botão calcular, que é onde que ele vai fazer a conta. A posição do botão aqui, escrita. E também se eu apertar Enter, keycode.return, aqui o símbolo de ou, ele vai fazer a mesma coisa, vai calcular. Então quando eu clicar em calcular, ele vai pegar aquela variável que eu criei lá em cima, que eu falei antes para vocês, que era o que eu recebi o valor daquela string. Então va igual float.parse, que isso aqui vai transformar para float o valor disso aqui. Então ele vai pegar o que está escrito naquilo lá, vai identificar o que é número lá e vai transformar para um valor float, certo? Que daí eu vou poder calcular valores com vírgula lá também. Então VB e VC ele faz a mesma coisa. Aí depois ele vai calcular em partes a conta de Bhaskara, né? Que vocês, se vocês já passaram da oitava, vocês devem conhecer. VB vezes VB, que vai fazer ao quadrado, certo? Então B delta vai ser isso aí. Então a delta vai ser menos 4 vezes A. Então delta vai ser B delta, que é o B ao quadrado, mais a delta, que é menos 4 vezes A vezes C, vezes o VC, que vai dar a mesma coisa que eu fazia num caderno, certo? Então depois ele já vai tirar a raiz do delta aqui, delta igual a sua raiz. Então x1a, ele vai calcular VB mais delta, depois ele vai fazer o x1 vai ser igual a x1a dividido por 2 vezes a. X2a, mesma coisa, só que com menos no lugar do mais. E aí x2 igual x2a dividido por 2. E esse parênteses aqui significa para ele calcular isso aqui antes. E sempre ponto e vírgula no final de uma linha, para não dar erro. Certo? Então ele também vai criar um botão limpar, para eu limpar os valores. Então, enfim, de botão, a posição dele também aqui, texto dele limpar. E aí as variáveis string vão ficar vazias, ó, aspas sem nada dentro. E aqui x1, x2 também vão valer 0 e delta também vale 0. É só isso o script da minha Bhaskara, certo? O menu transformar aquele menuzinho que vocês viram. Vocês podem ver a conversão de velocidade e tempo, eu ainda não fiz. E aqui ó, o keycode escape também volta pro menu, certo? E aqui eu coloquei ó, essas duas barras para comentar a linha, já que eu ainda não tenho essa cena tempo. Então vamos aqui a conversão de comprimento, como é que ela funciona. Ela também é simples. Vou dar uma lembrada para vocês aqui como é que é. Vamos carregar aqui o menu de novo. Para menu. Aqui ó, transformar, comprimento. Então aqui ó, se eu quiser transformar, ó quantas unidades que eu usei. Milhas para polegadas. Uma. Daí eu tenho que colocar o ponto lá do teclado, quer dizer, vírgula. 58. Ele vai colocar 1,58 milhas. Nem sei porque tem mais 7 casas aqui em potência, né? Então vocês viram como é que funciona, né? Ele tem uma guia scroll bar horizontal, que é vertical, com um valor inteiro, que vai de 0 a 6, para abordar 7 valores. Então quando eu clico em transformar, o que ele faz? Ele checa qual valor está aqui, qual valor está aqui, e dependendo dessa combinação de valores, ele vai fazer uma conta utilizando o valor que foi digitado aqui para saber o resultado. É bem simples isso aí. Vocês entendem melhor aqui, se eu vim aqui no meu conversor de comprimento.
aqui até tem bastante linha, né? 307 linhas. Então quais são as variáveis que eu vou usar? São poucas, né? São só a var valor, que é aquilo lá que eu digito lá o número lá. Esse aqui, ó. É isso aqui. O que eu digitar aqui vai ser colocado nessa variável aqui, valor, que é texto. A var para transformar, que é a que vai receber esse valor aqui transformado em float. A var res, que é a resposta depois da conversão. A var ph, que eu já vou explicar o que elas são. pw e ph no tipo float. E aqui a var valor a inteiro e valor b, que essas duas variáveis são aquelas minhas scroll bar, porque elas dependem de um valor inteiro para dizer onde que vai estar aquele barinha lá delas. Então, se eu coloquei 4 aqui e ela vai de 0 a 6, significa que a barinha vai estar lá no valor 4. Para as duas começar no mesmo valor, eu só coloquei aqui 2 pontos inteiros igual a 4 ponto e vírgula, certo? Então aqui na função start eu só coloquei ph igual a screen.exit dividido por 2 e pw igual a screen.exit dividido por 2. Por quê? Aí se eu usar essas variáveis aqui em vez de usar esse screen.exit, vai ficar bem mais leve para o código rodar num smartphone se eu for salvar para Android. Por isso que eu coloquei, já que eu vou usar muitas vezes esse ph aqui, como vocês podem ver, fica bem melhor eu usar essas variáveis aqui do que usar na forma igual eu usei aqui, certo? Só para ficar mais leve mesmo que eu usei isso. Então eu só coloco ph, que é a altura que é a largura dividido por 2 menos 40. Vou colocar as posições dos meus botões aqui. E daí se eu clicar ele ou apertar a tecla ESC, ele volta para o menu. Ponto e vírgula no final. E daí depois que eu fiz isso, ele já fecha suas chaves aqui. Ele já então faz o valor A. Ele já vai estar criando aqui a minha gui.vertical scroll bar. E daí a posição dela vai ser a largura menos 100 e a altura dividido por 2 também. Daí se eu dividir por 2 de novo aqui a altura, a mesma coisa que eu dividisse por 4, um quarto da altura, mais ou menos aqui, porque ela também tem 100 pixels também de tamanho. Então, ó, ela tem de largura ela tem 10 pixels e de altura tem metade da tela, né? Como o pH é dividido por 2, então ele vai ter metade da tela de tamanho, né? Vocês podem ver que essa a minha tela tem esse tamanho aqui, digamos 200 pixels aqui. Então o pH, que é a altura, vai valer 100 pixels. Então aqui isso aqui tem 100 pixels e tem 50 sobrando aqui. Por isso que eu dividi por 2 aquilo lá, para ele colocar ele 50 pixels para baixo. Aí por isso que ele ficou no meio aqui da tela. Beleza? Então, depois aqui que ele criou esses dois valores, essas duas vertical scroll bar, o valor A vai ser o tamanho vai ser a variável que vai ficar recebendo, né? E aqui deixa eu me lembrar o que é isso, nem me lembro. É que ela vai de 1 a 7, certo? Então ela vai começar no 0 e vai até o 6. E aqui esse 0.00 eu também não sei porque ele não explica lá no script lá do Unity lá na internet que você acessa, que daí ele mostra as funções do GUI. Ele só mostra um exemplo dessa função aqui. Então eu chutei ela aqui, fui testando ela e foi assim que consegui fazer funcionar. Ele também vai criar uma text field, igual eu expliquei antes aqui, uma GUI label para exibir o meu resultado. Então agora tudo que vai acontecer nesse botão aqui. O botão transformar, que também pode ser acessado, ou aqui com input get key enter return. E aí o que eu faço? Quando eu cliquei em transformar,
ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela variável para transformar e vai deixar ela igual ao float.parse valor. Ou seja, ele vai transformar um valor em um valor float e vai deixar ele para transformar. E daí o que ele vai fazer depois? Ele vai checar se o meu valor A, que é isso aqui, for igual a 6, que é o último valor que ele vai ter. E quando ele é igual a 6, vocês podem ver que quando ele é igual a 6, que 6 é aqui em cima, ó. Vamos carregar aqui então. Comprimento. Aqui, ó. Da play. Quando ele for aqui em cima, ó, vocês vê que é igual a 6. Então quando ele for igual a 6 lá em cima e aqui for igual a 0, ó, estiver lá embaixo, daí o meu quilômetros eu vou estar querendo transformar quilômetros para pés. Por que é quilômetros para pés? Porque eu coloquei umas glaives aqui mostrando o que é. Então, quilômetros para pés, eu tenho 6 e 0. Então, ó, aqui ele checou. O valor A é igual a 6, dois iguais. Porque se eu colocar só um igual, ele vai pegar o valor A e vai botar para valer 6. Então não faz sentido. Então eu checo se o valor A é igual a 6. Esses dois E ali significam que para este if aqui acontecer, o valor A e o valor B tem que ser esses aqui, o 6 e depois o 0. Ali, então ele vai abrir os parênteses e vai acontecer isso aqui. Pegar o meu resultado e vai receber o valor para transformar vezes 3.2 3280.8, que 1 km tem 3.280,8 pés. Por isso que eu multipliquei por isso, certo? E aqui também. Depois ele vai checar se o meu quilômetro vale 6, se o meu valor A vale 6, que é quilômetros, e se o meu valor B vai valer 1, que daí eu vou estar falando de polegadas. Aí ele vai multiplicar por 39.380, que é o número de polegadas que tem 1 quilômetro. E assim vai as outras. Eu uso todos os valores que eu estou transformando, ele checa aqui, ó. Se for 5, for 4. E daí ele já vai multiplicando pelos respectivos valores certos. Ou dividindo também. Agora eu tenho... Só que ainda tem os erros desse transformador aqui, que eu não trabalhei muito nele, né? E aí depois ele já vai continuar checando. Se nada disso aconteceu, ele vai continuar checando. Então se o valor A for 5 e o valor B for 0, ele vai estar fazendo essa conta. Mesmo esqueminha. Mas e se quando os dois valores forem igual? Então ele está aqui, ó, esse if mágico aqui, ó. If valor A igual ao valor B, se eu estiver deixando esses dois, independente de onde estiver, se eu estiver deixando esses dois, a valor A e valor B iguais, as duas scroll bar no mesmo lugar, então ele vai estar deixando meu valor para transformar igual ao meu resultado, certo? Ele não vai estar dando erro nem nada, ele só vai estar fazendo isso, certo? Bem legal isso aí, certo? Então ele continua aqui. Tudo isso. Ah, mas como é que eu sei esses números aqui? Isso aqui eu pesquisei um pouco na internet para descobrir esses números, certo? E daí tá. Foi então. Então aqui eu criei as glabel, que são aqueles 10 valorizinhos que aparecem. Opa. Aqueles 10 valorizinhos que aparecem aqui, ó, são tudo umas glabels, ó. E mais esses dois aqui. Então, imagina o peso que não ficaria cada frame ele fazia aqui. Calcular a altura, dividir ela por 2 e diminuir 75. Calcular a altura, dividir por 2, dividir 25. Em cada frame, tudo isso aqui. Por isso que eu usei o valor. Então ele só vai pegar esses valores, fazer essa continha simples. E eu até podia ter criado uma variável
que já seria tipo pH2. Aí pH2 igual a pH menos 175. E aí aqui eu colocar para pH2 só. Também deixaria um pouco mais leve, mas é que não tá muito pesado por enquanto. Então não é necessário fazer isso. Então, gente, por enquanto é isso. Vocês vão poder usar bem a função UNGui com esses conhecimentos, certo? Tudo funcionando aqui. Ó, a Bhaskara. Calculadorazinha de Bhaskara que também é boa ter na escola, né? No celular. Então, gente, é isso. Se você gostou, eu espero que se inscreva no meu canal para continuar recebendo vídeos. E até a próxima, certo?